Nós vamos agora ouvir o embaixador João Inácio Padilha, que já foi embaixador nosso no Cabo Verde, em Botsuana. É o atual embaixador. E foi embaixador também no Botsuana, na Espanha, e dirigiu a divisão África 2 do Ministério das Relações Exteriores, numa época de grande dinamismo da nossa política africana, e agora foi indicado para nos representar no Chipre, na República do Chipre. Vocês têm a palavra. Não sei, bom dia a todos, senhor presidente. Muito obrigado pela acolhida. Senhores senadores aqui presentes, membros da comissão, senhoras e senhores, meus colegas, eu gostaria, em primeiro lugar, de chamar a atenção dos senhores ao mapa de Chipre. Como podem verificar, é uma ilha que está localizada no extremo oriental do Mar Mediterrâneo e domina, portanto, eu acho que todas as considerações que nós devemos fazer sobre Chipre estarão inevitavelmente condicionadas a essa circunstância geográfica. É um país que domina, como podem ver, o Levante. Está muito perto de países extremamente importantes dessa região, tanto historicamente quanto na atualidade da política internacional, que são a Turquia, a Síria, o Líbano, Israel, o Egito lá embaixo, um pouco mais afastado a Grécia. E temos ali no coração de tudo isso, de toda essa zona extremamente dinâmica da política internacional, esse país que é Chipre, essa ilha que tem tido, ao longo de uma história extremamente atribulada, que leva mais de 30 séculos, até mais do que isso, tem todas as consequências decorrentes da proximidade dessas regiões, né? Quer dizer, é um país que, ao longo de milênios, foi praticamente afetado por todas as potências regionais de todas as épocas, desde mais ou menos 2 milênios antes de Cristo, né? Quer dizer, já foi um país acolhedor de refugiados turcos da Anatólia turca, refugiados do Egito, muito antes dos faraós. Foi ocupado por gregos micênicos, muito antes da época áurea da glória helênica, né? E depois viria a ser alvo de cobiças de califatos árabes, viria a ser dominada, conquistada por Alexandre o Grande, entrando, portanto, na sua fase helênica. Depois, uma fase egípcia, com a dinastia ptolemaica, né, que vai culminar com a dinastia de Cleópatra, que foi efetivamente rainha de Chipre. Enfim, é uma história extremamente atribulada, passou por várias mãos, depois chega ao Império Romano, Júlio César considerar a posse de Chipre aos filhos de Cleópatra, não é? Enfim, terá sido o primeiro país que teve um governante cristão da história, graças ao ativismo da pregação de discípulos de Cristo, como São Barnabé, e mesmo alguns apóstolos, né? Parece que São Marcos passou por lá. E depois entra numa fase o Império Bizantino, não é? Quer dizer, onde se afirma de uma maneira ainda muito mais firme o cristianismo, e por aí vai. Aí chega nas Cruzadas, Ricardo Coração de Leão conquistará Chipre, Ricardo Coração de Leão venderá Chipre para os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários venderão Chipre para a dinastia de Lusignan, que tinha os reis de Jerusalém, e por aí vai. Não é? É uma história absolutamente atribulada,
E, finalmente, chegamos, depois de passar por um longo período de dominação veneziana, chegamos ao Império Otomano, que estará em Chipre durante 3 séculos. Durante 3 séculos, e só sairá de Chipre quando, muito ameaçado pelas potências, por algumas potências da região, principalmente a Rússia, principalmente depois da Guerra da Crimeia, né? Eles sentirão a necessidade por medidas de proteção contra a expansão da Rússia naquela época, eles sentirão a necessidade de pedir o socorro, entre aspas, do Império Britânico para proteger definitivamente aquela região e evitar como uma contenção ao avanço possível da dominação russa, né? Isso ocorrerá em 1878, essa transferência e os britânicos, então, dominarão Chipre durante praticamente um século, 90 anos, mais ou menos. Só entregarão a independência de Chipre em 1960. Né? Para caracterizar, eu acabei de exagerar um pouco nas tintas dessa tribulação toda histórica de Chipre, mas eu gostaria de citar aqui, só como exemplo ilustrativo, uma passagem do ex-embaixador brasileiro em Chipre, cumulativo, que era o Vasco Maris. Vasco Maris era nosso embaixador em Israel e cumulativamente também de Chipre. Em uma conferência que ele fez alguns anos atrás, poucos anos atrás, aliás, sobre Chipre, especificamente, ele tem essa frase aqui, né? Gregos e turcos, venezianos e genoveses, cavaleiros de Rhodes e da Ordem de Malta, sarracenos e cruzados, e hoje israelenses e palestinos, libaneses e iraquianos, egípcios e líbios, russos e norte-americanos, se digladiam em permanentes intrigas políticas com cenas frequentes de capa e espada, assassinados e sequestros, espiões de todos os países vizinhos, que observam atentamente. Enfim, a ilha contém todos os ingredientes para um bom filme de aventuras tipo 007. Essa é uma palestra, isso tipicamente é uma palestra de improviso, né? A gente nota em toda essa foi uma transcrição, né? Que foi feito de uma conferência que o embaixador Vasco Maris fez, se não me engano, 2007, 2008, algo assim. Não é? E, exatamente por ser tão espontâneo, ele adorava Chipre. Como embaixador de Israel, como cumulativo em Chipre, ele adorava Chipre, estava sempre lá. E criou com Chipre uma intimidade extraordinária e um prazer de observar um país com uma história tão rica e um país com um presente também atribulado. Né? Chegaremos lá. Né? Eu estou falando só basicamente da história de Chipre, mas chegaremos agora ao presente para falar do grande, e esse era o motivo, esse era o assunto principal dessa conferência do embaixador Vasco Maris. Chegaremos agora à questão cipriota, a famosa questão cipriota, que consiste no seguinte: esta ilha está hoje dividida em 2 partes. Infelizmente, nós não temos ali, nesse mapa, a linha divisória. Na parte norte, nós temos mais ou menos 1/3 desse território que está ocupada pelo... não, está perfeitamente ali, está perfeitamente visível ali aquela linha vermelha, não é? Está perfeitamente visível o Chipre do Sul, que é o Chipre grego, o Chipre com toda uma afiliação cultural, linguística e social absolutamente grego, enfim. E a parte norte, que é tudo isso que eu acabei de falar, só que onde se lê grego, leia-se turco. Né? Ali fala-se turco, ali é dominado por um país, uma nação, que se estabeleceu em 1974, graças a uma grande confusão que eu vou tentar descrever agora, a partir de agora. Né? O que aconteceu foi o seguinte: em 1960, Chipre se torna independente do Império Britânico
Nessa época, a população de Chipre era dividida mais ou menos em 18% dela era de turcos cipriotas e o restante, 77%, nessa época, 1960, sempre, era de 77%. Os gregos cipriotas, eles tinham, em geral, não é, uma ambição muito grande, uma ambição política muito grande, que era a união com a Grécia. Eles queriam fazer parte da Grécia, num processo que eles dominavam de enosis. Não sei se eu espero que, se eu chegar a ser embaixador em Chipre, eu espero poder aperfeiçoar a pronúncia desses nomes. Eu suponho... O senador Tasso Gereissati poderá dar algumas lições ao senhor, porque ele... Não é bem enosis, é enosis. Isso. É oxítona. Muito bem. É interessante isso. O motivo pelo qual eu paroxítona, eu usei isso graças ao Vasco Maris, que ele põe um circunflexo no R, né? Mas o senador Gereissati tem mais familiaridade com o grego clássico. Não sei se o grego falado lá na ilha de Chipre... É porque na escrita grega o circunflexo tem o efeito contrário. Olha só. Obrigadíssimo. Depois, se o senador tiver alguma disponibilidade, eu gostaria de conferir a pronúncia de alguns nomes também. Mas como bem falou o nosso presidente, isso é do grego clássico, claro, de Platão. Claro, O senhor é a segunda pessoa que compreendia o grego. A outra pessoa era o meu pai. Meu pai fez um longo curso de grego clássico também. Bom. Uma combinação sua com o presidente Lula. Questão cipriota, então, voltando a ela, enosis é essa união que os gregos cipriotas desejavam ter com a Grécia, né? Desejavam fazer da Grécia a sua metrópole. E, em contraposição a isso, os turcos cipriotas queriam, aí a palavra é turca, queriam o Taksim. O Taksim, o que era a partição da ilha, exatamente como acabou acontecendo, e possivelmente, no futuro, dependendo de um cronograma qualquer que pudesse ser observado, a união dessa parte norte com a própria Turquia, né? Para resolver esse problema, faz-se duas coisas. Primeiro, uma Constituição de 1960, pelo qual, entre outras coisas, institui-se um regime presidencialista, no qual o presidente é grego, e esse presidente será o famoso arcebispo Macários, né? O presidente será grego e o vice-presidente será turco. Essa Constituição vigora durante alguns anos. E a outra coisa extremamente importante foi um acordo feito entre britânicos, na época que eles saíam de Chipre, gregos cipriotas e turcos cipriotas, pelo qual se assegurava que, para evitar conflitos e mortes e dramas maiores, facultava-se à Grécia e à Turquia o direito de intervir militarmente caso esses dois países se sentissem que os gregos cipriotas ou os turcos cipriotas estariam ameaçados, não é? Muito bem. O que houve, então, aqui eu não vou descrever todas as peripécias que ocorreram nesse período. O fato é que foram muitas as peripécias, muitos acontecimentos, muitos eventos conflitantes entre essas duas partes. Houve, graças a uma situação na Grécia, houve, como sabem, um golpe de Estado, a famosa República dos Coronéis, nos anos 70, né? Houve uma insegurança tremenda da parte turca, tanto dos turcos cipriotas como também da própria Turquia, de que a Grécia iria reivindicar ou iria favorecer de uma maneira decisiva o
enosis, né? A união de todo o Chipre com a Grécia. E graças a isso, graças a essa a grande insegurança na população turco-cipriota, a Turquia exerce o seu direito de intervenção militar. Há a intervenção militar, não é? Em 74. Em 75, graças a uma figura muito importante na história do Chipre, de Chipre, que é o Denktaş, que era o grande líder da parte turca de Chipre, né? Ele declarará essa parte do norte o Estado Federado Turco de Chipre e, logo em seguida, não tão logo em seguida, 8 anos depois, há uma declaração unilateral de independência dessa parte setentrional de Chipre, que terá, como tem até hoje, o nome oficial de República Turca de Chipre Setentrional, né? Esse é um país, ponham, se quiserem... Essa República Turca do Chipre, ela é reconhecida? É um país reconhecido internacionalmente? Como é isso? Não, senhor. Ela é reconhecida por apenas um país, e esse país chama-se Turquia. Nenhum outro país no mundo reconhece a República de Chipre Setentrional, né? Isso desde a sua criação até hoje. No meio disso tudo, há um envolvimento cada vez maior das Nações Unidas para tentar pacificar, para tentar acalmar os ânimos entre gregos e turcos dentro de Chipre, né? Em 1964, desculpe, decide-se criar uma força de manutenção da paz da ONU, que existe até hoje. Essa foi uma força de paz e que teve uma atuação muito grande, principalmente em conflitos urbanos existentes dentro da capital de Chipre. Nicosia ou Nicósia, senador? Nicósia, muito bem. Essa era outra dúvida essencial. Já? Bom, graças à ocorrência muito constante de conflitos urbanos dentro de Nicósia, estabelece-se, em primeiro lugar, um mandato muito importante de contenção disso, né? E depois estabelece-se essa faixa que eles chamarão de linha verde, que infelizmente ali está em vermelho, que é uma faixa ocupada pelas Nações Unidas até hoje, né? E hoje ela tem uma função de grande importância de desminagem. Existe ali uma quantidade extraordinária. Já conseguiram desminar mais de 20 mil minas terrestres. Isso supõe que existam ainda umas 7 mil minas terrestres, né? Então, isso é bastante ocupado, bastante... Há uma atividade muito delicada, é uma força de paz que não, hoje em dia já não existe tanto para a contenção de conflitos, mas existe, sobretudo, para conter esse problema das minas, não é? Eu gostaria... Bom, e além disso, O senador João Alberto está fazendo uma pergunta, talvez fosse útil. Pois não, por que se divide? Qual é a razão dessa divisão? A razão diz respeito justamente com a tendência histórica. A tendência não, é uma afirmação histórica da parte grega de Chipre de unir-se à Grécia. Tá? De fazer com que a Grécia se tornasse a metrópole de Chipre, né? Ser parte da Grécia, né? Isso era algo que ameaçava tremendamente os turcos cipriotas, né? Os turcos cipriotas, por seu lado, tinham uma ambição também, que era concentrar-se ocupar essa parte norte, né?
e eventualmente tornar-se mais tarde uma parte da Turquia, né? Quer dizer, esse foi, vamos dizer assim, o fator primário, o fator desencadeante mais óbvio, né? Havia vários outros motivos, entre outros, o momento histórico em que se vivia naquela época. Religiosidade também. Aliás, a religiosidade exerce em Chipre um papel extraordinariamente importante, né? A tal ponto que as lideranças religiosas exercerão em Chipre um papel mesmo de liderança étnica, não é? E serão elas, muitas vezes, as tradutoras, os tradutores de sentimentos nacionalistas desse tipo, né? Eu acho que a figura mais... Eu acho que, vamos dizer assim, para ilustrar bem o que eu acabo de dizer, basta dizer que o primeiro presidente de Chipre foi o Macários, que era um arcebispo, né? Era o líder da Igreja Ortodoxa em Chipre, né? E exercem até hoje uma influência extraordinária, decorrente de toda essa história, decorrente de 3 séculos de ocupação bizantina, ou de dominação bizantina, né? E vários outros fatores, né? Extremamente importantes. Que o que não existe? Justamente, é um pouco diferente, não é? O orgulho, vamos dizer, nativista é um pouco diferente. Ali não funciona tanto, não. Ali é um pouco diferente do que a gente está acostumado a viver. Isso tudo em decorrência de uma história muito peculiar, né? Muito peculiar, em que tem muito a ver não só com essa variedade de influências estrangeiras, né, que ao longo de muitos séculos de história, como também pelo fato de que era um sentimento que nasceu durante a dominação britânica, não é? Tinha muito a ver como uma estratégia de resistência à colonização britânica. Quer dizer, todas as guerrilhas que se organizaram em Chipre contra a colonização britânica foram, e muitas vezes, provocadas por esse sentimento de greguice. Como é que eu poderia chamar um substantivo aí, né? Esse sentimento de pertença à Grécia, não é? Quer dizer, isso foi um elemento ideológico de grande importância nessa fase histórica. Desculpe se nós estamos invadindo muito o tempo. Caminhar. Então, porque depois nós vamos ter a intervenção. Eu gostaria imediatamente, então, senhor presidente, de prestar 2 homenagens. Eu vou aqui pular muitas páginas do meu plano. Eu gostaria de prestar 2 homenagens a 2 brasileiros. Um deles, eu não poderia terminar essa apresentação sem isso. O primeiro deles foi simplesmente o primeiro comandante dessa Força de Paz criada em 1964. É o general de divisão Carlos Flores Paiva Chaves. O general Paiva Chaves era comandante da Força de Emergência na faixa de Gaza e do Sinai, em 64, e foi enviado a Nicósia pelas Nações Unidas para organizar a instalação dessa força. Fica lá de 64 a 67, ele será o grande negociador, junto ao arcebispo Macários e junto ao, então, vice-presidente, lembrem-se da Constituição, presidente grego, vice-presidente turco, né? O vice-presidente era o Küçük, Fazil Küçük, o Küçük. Esse é o nome artístico. Enfim, ele foi o grande negociador de todo o plano de mobilização militar das Nações Unidas nessa época, né? A primeira homenagem que eu gostaria de fazer a esse primeiro comandante militar
que deu muito da personalidade, do caráter dessa força de paz até hoje, né? A segunda homenagem é um colega nosso, é o embaixador Carlos Alfredo Bernardes, que foi secretário-geral do Itamaraty, foi secretário-geral durante o ministro Afonso Arinos, nos anos 60, portanto, né? Tinha sido embaixador nas Nações Unidas. O secretário-geral das Nações Unidas, o UTANT, nomeia o embaixador Bernardes como seu representante em Chipre, né? E é muito interessante isso pelo seguinte: estamos em 1964, aliás, desculpe, agora estamos em 66, perdão. É muito interessante isso, porque essa experiência das Nações Unidas em Chipre, ela terá passado por uma fase de maturação muito penosa, né? Quer dizer, as Nações Unidas ainda não tinham uma maturidade muito grande em questão de mediação, né? Tinha havido, antes de 66, alguns erros. Era muito uma cultura de ensaio e erros, não é? Quer dizer, ainda não tinha se consolidado de uma maneira muito rigorosa várias das características dos mandatos que vigoram até hoje, né? O embaixador Bernardes terá tido uma importância extraordinária na correção de muitos desses erros. E eu cito, já temos apenas um minuto, eu cito uma observação de um grande comentador de Chipre, que é o James Kerr Lindsay, que descreveu assim, em curtas palavras, descreveu assim a importância do embaixador Carlos Alfredo Bernardes em Chipre, que foi assim, que eu cito: ao invés de tentar elaborar propostas formais para que as partes negociassem, esse era o grande erro. Era o grande erro. A ONU tentava apresentar aos gregos e aos turcos, né, propostas que não tinham sido combinadas devidamente, não tinham sido antecipadas com esses dois lados da maneira como deveria ser, com as conveniências que deveriam funcionar, não é? Bernardes, então, ele ao invés de tentar elaborar esses planos, essas propostas formais, ele se concentrou em simplesmente encorajar o diálogo, encorajar, se aproximar da maneira mais praticamente até sociável possível, né? Quer dizer, sociabilizar os dois lados, né? E é uma coisa que é impressionante. Hoje em dia, todos os comentários que se fazem sobre a situação, sobre o conflito hoje em dia, né, todos levam em conta, em primeiro lugar, essa necessidade da aproximação, né? E muitas vezes isso funciona, e nós estamos vivendo hoje um momento de muito otimismo, graças ao fato de que, entre os dois líderes atuais, da parte grega e da parte turca, da parte grega é o presidente Anastasiades. Poderia fazer mais um intermédio linguístico nessa conclusão do embaixador. Vamos concluir, porque nós já temos ainda várias questões a deliberar e ainda os senadores gostariam de intervir. E da parte turca, o Akintsi, né? Mustafa Akintsi, que essas duas partes se dão muito bem, são amigos até, não é? E se espera, graças a isso, graças a essa amizade, essa cordialidade, essa civilidade que, enfim, se quiserem, eu também teria uma parte, evidentemente, sobre relações bilaterais, seria o maior prazer de poder também falar sobre isso e dependeria, portanto, das perguntas que fossem feitas, né? Muito obrigado. Obrigado, embaixador.